Você lembra do primeiro episódio de Supernatural? O que tornou esse episódio tão icônico a fisgar muito dos fãs da série ao longo de 15 anos? Hoje vamos falar do piloto do primeiro episódio de Supernatural que lançou Sam e Dean, tornando-se um dos personagens mais icônicos e famosos da atualidade. Detalhe, a série lançou em 2005 e até hoje ainda faz sucesso. Nesse vídeo de hoje vamos revisitar o começo da jornada dos irmãos Winchesters, mas para falar de um ponto especial. Então é isso, vamos pro vídeo. O primeiro episódio de Supernatural já começa com um bang, já começa logo com tudo ao mesmo tempo, tudo logo já de início, porque desde o primeiro episódio você já fica claro de que vocês estão enfrentando perigos e coisas bastante sombrias. Então ali naquele início nós somos apresentados ao universo dos irmãos Winchesters em Supernatural, de fato, com um fim trágico da Mary Winchester, que é mãe do Sam e do Dean Winchester, que ela é brutalmente no teto da sua casa. Vou falar esses contextos assim, gente, porque o YouTube às vezes não gosta quando a gente fala palavras muito fortes. E isso aconteceu com ela por uma entidade misteriosa que surge lá no quarto do Sam, quando ele ainda era menor. Quem lembra dessa fase, dessa parte aí tão icônica? Essa cena é muito icônica porque determina o tom misterioso e sombrio que a série já se encontra logo no início. Então a série já começa no hype. Então a partir desse momento já ficamos claros ali de que estamos enfrentando um mundo cheio de perigos e coisas misteriosas, demonstrando que o sobrenatural ele tá muito mais próximo do que a gente imagina, fazendo com que a gente entenda de fato que aquele mundo não é um mundo muito tranquilo de se lidar e que os irmãos Winchesters não vão ter uma vida comum daqui pra frente na história. O drama familiar. O que também torna o primeiro episódio tão familiar, o que torna também o primeiro episódio tão icônico, são os conflitos familiares entre os irmãos Winchesters, o Sam e o Dean. O Sam, que está querendo no caso seguir a sua vida normal na faculdade, ele é confrontado por Dean Winchester, que logo o Dean arrasta logo o Sam de volta para o mundo sobrenatural da caçada. Que esse contraste é bastante forte na série, é bastante presente esse contexto entre esse conflito entre os irmãos, que é bastante interessante. O Sam, ele quer uma vida normal e o Dean, ele quer uma vida mais aprofundada na caçada, ou seja, ele só pensa na caçada, o que estabelece essa dinâmica muito forte entre os irmãos, essa dinâmica emocional e ao mesmo tempo de conflito. Os dois irmãos em busca de respostas e tentando fazer a justiça acontecer ali, sobre o que aconteceu também com a sua mãe, mas só que ao mesmo tempo os dois pensam em coisas bastante diferentes no universo da série. O caso da mulher de branco. O episódio não só entrega os personagens principais, mas também entrega um caso bastante interessante e não comum durante outras séries que a gente já conhece. Não é muito comum esse caso assim específico, que se trata simplesmente da mulher de branco, uma lenda que é bastante comum, que a gente vê durante vários contos de caminhoneiros, né, de pessoas por aí que de fato afirmam ter visto alguma coisa no meio da estrada e não sabe de fato o que é. Pois é, Sam e Dean lida com esse caso, só que tem uma história por trás. Essa escolha foi muito boa pelo Eric Kripke, porque toca nessa parte das pessoas querem instigar casos de que eles conhecem, eles já viram, porque isso é bastante comum, ainda é bastante comum, mas em 2005 era bastante forte isso, porque também toca em algo bastante conhecido, porque tem várias versões, tem as versões lá do México, dos Estados Unidos, do Brasil e de outros lugares também, até no Japão tem. Então é algo bastante conhecido e que eles souberam interpretar muito bem, deixando isso bastante memorável na série. Porque é algo que muitos já ouviram falar, então isso cria uma ponte entre a realidade e o mundo sobrenatural da série. Tipo, o que eles poderiam estar vendo? Que tipo de visão é essa, né? Tipo, é bastante semelhante às histórias de caminhoneiros e de pessoas que contam relatos. Então isso foi um choque na época, porque ninguém tinha visto nada parecido. Então a intenção da criação da série ao abordar esse tipo de coisa, sabe, sobre envolver estradas, envolver apenas dois irmãos sem mais ninguém para resolver, para ajudar eles, somente eles ali sozinhos tentando lidar com algo em que de fato eles não sabem a mínima do que é, mas eles descobrem ao longo da história. A tensão ela aumenta quando os irmãos descobrem que aquela mulher na verdade é um espírito vingativo, como uma entidade maligna de fato, que simplesmente os seus filhos. Esse enredo bastante assustador mostra a expertise da série ao demonstrar
a unir esses universos, tanto de drama quanto suspense e também o horror. Mas o que eu acho interessante não é só um contexto da lenda em si, mas o contexto... O que eu não estou dizendo que é só interessante, o contexto da lenda em si, mas a construção de eles ter que determinar isso, a construção do mistério, de solucionar o caso, de entender por que ela está fazendo isso, de tentar solucionar a questão, botar a mente para pensar, para tentar decidir o que está acontecendo ali. Até porque só era eles dois, ninguém mais podia fazer algo por eles. Embora eles estariam buscando justiça pelo que aconteceu com sua mãe. Construção dos personagens. Além da trama do episódio em si, a série constrói muito bem essa questão da personalidade dos personagens em si. Tanto do Sam quanto do Dean, que é algo meio como o Han Solo de Star Wars e, ao mesmo tempo, Luke Skywalker, que tem aquela personalidade, né? Ou, no caso... O do Han Solo seria aquele personagem mais bad boy, mais canastrão, que eu falo isso porque o Eric Kripke próprio falou isso, né? Que a construção do Dean foi baseada no Han Solo, né? Por conta dele ser esse tipo de personagem mais bad boy, mais, sabe? E o Dean, o Sam no caso, ser alguém mais contido, mais tranquilo na dele, sabe? Aquela pessoa mais inteligente, mais contida, que apenas observa as coisas e tenta buscar os fatos. É exatamente o Sam. No caso, o Sam seria o Luke Skywalker de Star Wars. Esse contraste é explorado ao longo da série, né? Que a série vai andando. Mas tudo ali começou naqueles primeiros episódios. Você já começa a ver os traços de como o Dean é e de como ele vai durar por um longo tempo na série. Dessa forma. O roteiro faz um ótimo traço, né? Em mostrar como é que esses personagens são, sem parecer que seja forçado, mas algo bastante orgânico. Isso é muito importante. O que fez com que muitas pessoas gostassem dos personagens de forma tranquila. O mistério principal, o desaparecimento de John Winchester. Outro elemento que mantém também o público bastante atento no que acontece na série é em torno do mistério do John Winchester, o pai dos irmãos Winchesters, que simplesmente desaparece. Ninguém sabe para onde esse cara foi, enquanto ele caçava o ser que acabou a esposa dele, deixando algumas pistas em um diário que guiarão os filhos em suas próprias investigações sobrenaturais. Algo em que de fato eles não sabem a mínima do que é, mas eles descobrem ao longo da história. A tensão ela aumenta quando os irmãos descobrem que aquela mulher na verdade é um espírito vingativo, como uma entidade maligna de fato, que simplesmente os seus filhos. Esse enredo bastante assustador mostra a expertise da série ao demonstrar a unir esses universos, tanto de drama quanto suspense e também o horror. Mas o que eu acho interessante não é só um contexto da lenda em si, mas o contexto... O que eu não estou dizendo que é só interessante, o contexto da lenda em si, mas a construção de eles ter que determinar isso, a construção do mistério, de solucionar o caso, de entender por que ela está fazendo isso, de tentar solucionar a questão, botar a mente para pensar, para tentar decidir o que está acontecendo ali. Até porque só era eles dois, ninguém mais podia fazer algo por eles. Embora eles estariam buscando justiça pelo que aconteceu com sua mãe. Construção dos personagens. Além da trama do episódio em si, a série constrói muito bem essa questão